Olá, povo abençoado! O Senhor esteja com todos vocês. No vídeo de hoje, vamos conversar um pouco sobre o profeta Ezequiel e a visão que ele teve, que Deus deu a ele, do vale de ossos secos. Ezequiel, diz a Bíblia, ele era um sacerdote que vivia em Jerusalém, na época em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou a maior parte do povo cativo para trabalhar como escravos na Babilônia, porque Deus tinha orientado o povo que eles estavam desobedientes, que eles estavam desagradando a Deus durante longo tempo, principalmente através do profeta Jeremias, e nem o rei e muito menos o povo acreditava que um dia eles iam se tornar escravos de outra nação. E chegou o momento disso acontecer. Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse com suas tropas Jerusalém, queimasse a cidade, o templo e levasse grande parte do povo para trabalhar lá na Babilônia, como escravo de Nabucodonosor. E o sacerdote Ezequiel, na época, foi um dos que foram conduzidos junto com os exilados para a Babilônia. Depois de 5 anos que ele estava lá, o povo estava muito sofrido, o povo estava trabalhando muito, estavam sem perspectivas, achavam que a vida deles era como ossos secos, né? Que não tinham mais como ser revitalizados. E Deus, num momento que o profeta, né, que daí a partir destes momentos e dessas visões que Deus começou a entrar em contato, digamos assim, mais diretamente com Ezequiel, Deus disse que ele se tornaria um profeta lá nessa terra longínqua para orientar o povo rebelde e que eles estavam naquela situação por rebeldia, por não considerarem aquilo que Deus sempre orientou que eles fizessem, né? Obediência, se afastar do pecado, dos maus caminhos. Então que ele ia profetizar e conversar com os judeus lá na Babilônia. E Deus mostrou para ele esse vale. Levou ele, né? Ele foi conduzido pelo Espírito do Senhor até esse vale. Quando chegou lá, era uma imensidão de ossos muito secos, sequíssimos, diz a palavra de Deus, e Deus perguntou para ele se ele acreditava que aqueles ossos podiam reviver. E ele disse: o Senhor o sabe. E aí Deus mandou ele profetizar sobre aqueles ossos, né? A declarar que Deus lançaria o Espírito, sopraria o seu Espírito sobre aqueles ossos e eles iriam reviver. E foi isso que o profeta Ezequiel fez, porque aqueles ossos significavam naquela época o povo de Israel, que estavam naquela condição, levando uma vida seca, uma vida sem estrutura, sem esperança, com a certeza de que provavelmente Deus não iria perdoá-los e não iria modificar a situação deles. Então o profeta disse o seguinte em Ezequiel 37:7: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresciam as carnes, e se estendeu a pele sobre ele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize-lhe: assim diz o Senhor, Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então Deus quis mostrar para ele, para o profeta, para que ele depois falasse ao povo
que os ossos secos que representavam a vida deles lá na Babilônia iriam reviver. E isso serve para todos nós no dia de hoje. Cada um tem na sua vida algum osso seco, no sentido, ou é o casamento que não está muito bem, ou são problemas familiares, ou são problemas financeiros, ou doenças. Todos nós estamos com alguma questão, digamos, seca, sem perspectiva de melhoras no momento na nossa vida, segundo o nosso entendimento. Mas Deus vem declarar, isso Ele tem colocado no meu coração, por isso que eu trago novamente à baila essa visão dos ossos secos, essa passagem, porque Deus tem colocado no meu coração que antes que esse ano acabe, Ele vai revitalizar os ossos secos da vida daqueles que o buscam. Então creia, não se desanime, não fique apavorado porque o ano já está chegando ao final e as coisas não ocorreram da forma como você gostaria, porque aqueles que têm fé, que buscam a Deus e que estão procurando se transformar, obedecer a Deus, eles vão ser alcançados e Deus vai soprar sobre todos o seu Espírito Santo e um renovo vai acontecer. Eu creio, meu irmão, minha irmã, que se você está se esforçando para ser cada dia melhor, se você está buscando a Deus, se você crê que Deus pode todas as coisas, em breve você terá uma resposta na tua vida. Os ossos secos da tua existência vão ser transformados, vão criar vida, vão ser renovados e uma nova história começará para você de bênçãos, de alegria, de fé, de prosperidade, de saúde. Então creia que assim como Deus soprou o seu Espírito sobre aquele vale de ossos sequíssimos que já estavam lá pelo que aparentava muito tempo largados lá, mas Deus fez destes ossos um exército numeroso de pé, de pessoas, de seres humanos. Então para Deus nada é impossível ao Senhor. Entregue o seu problema, a sua aflição nas mãos do Senhor e Ele tudo fará o melhor na tua vida, fará antes que esse ano acabe, porque eu creio que o Espírito do Senhor está pairando sobre todos nós e Ele vai alcançar aqueles que creem, aqueles que estão procurando fazer a vontade de Deus. E sei que antes que este ano de 2024 acabe, muitos terão o seu testemunho de alegria, de satisfação a contar, porque foi revitalizado os ossos secos da sua vida. Então creia, tenha fé, não se desanime, faça a vontade de Deus, porque o Espírito do Senhor vai alcançar a cada um e todos terão as respostas, a alegria, o renovo na sua vida. Esta é a mensagem de hoje. Que Deus esteja com todos vocês. E agradeço aqui as felicitações, aproveito o momento para agradecer as felicitações ao meu aniversário que foi ontem. Fiquei muito feliz com as dezenas e dezenas de pessoas que me parabenizaram. Que Deus abençoe a todos, a eles, aos seus familiares e a todos vocês que estão nos assistindo hoje e sempre. Um grande abraço, compartilhe o vídeo e que o nosso Senhor sopre o seu Espírito sobre nós e nos abençoe sempre. Que assim seja. Até mais.